Amém, irmãos? Pedir que os irmãos abram as suas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 4. Vamos tentar considerar hoje os 6 primeiros versos, capítulo 4, seguindo a nossa exposição da primeira epístola de Pedro. Ora, pois que já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Que nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Amém, Senhor, damos graças a Ti pela Tua palavra viva, santa e eficiente, que está diante de nós nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, dando-nos ouvido de ouvir, um coração responsivo, um coração que acolha a Sua palavra, um coração que obedeça a Sua palavra. Pedimos, envia a Tua palavra a nós nesta manhã poderosamente, Senhor. A Tua palavra encontre lugar em nós e cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. Pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ainda seguindo este mesmo assunto do padecimento, agora nesses versículos nós vamos ver que aquela pessoa que está disposta a sofrer por causa da justiça, por causa do Evangelho, essa pessoa claramente já rompeu com o pecado. Porque é impossível que alguém que viva no pecado, viva para pecar, consiga sofrer pela justiça. O pecador contumaz, o pecador obstinado, ele não está disposto a sofrer, não é mesmo? Porque a proposta do pecado é justamente essa. A proposta do pecado é você ter prazer, ter uma alegria momentânea, uma alegria fugaz, e não sofrer nenhuma consequência. A mentalidade do pecador é essa. Ele acha que pode praticar o pecado, pode viver de maneira que desonre a Deus, e o que importa é a sua satisfação. Mas nós precisamos ter em vista a recompensa, o galardão da santidade, o galardão do sofrimento, do padecimento por causa da justiça. Isso sim é galardoado, isso é recompensado, isso nos dá força, nos anima a padecer. Amém, irmãos? Amém. Então nós vemos aqui no versículo 1: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne. Nosso irmão Chico Nunes deu início à reunião falando do padecimento do nosso rei.
e estendeu para nós o seu cetro. Amém? Graças a Deus. Isso é uma realidade, porque aqui ele diz: já que Cristo padeceu por nós na carne. Então isso é uma obra que já foi feita. Amém? Amém, irmãos? Amém. Isso é uma obra gloriosa, completa, irretocável. Não há mais nada a fazer. Jesus conquistou para nós uma eterna redenção. Amém? Amém. Ele disse: está consumado, não há mais nada a fazer. Ele operou essa eterna redenção. Agora nós podemos, uma vez livres do pecado, podemos viver para Deus. Isso é uma maravilha, é um grande privilégio para nós. Então, esta é uma obra já realizada. E Jesus, ele padeceu para nós, para conquistar para nós essa eterna redenção, para nos livrar do pecado. E isso é uma obra que já foi feita, já foi realizada. E nós também temos na sua obra um exemplo a ser seguido. Amém? Amém. Jesus padeceu por nós. E nós devemos também padecer por Ele, sofrer por Ele. Há um valor imenso em imitar o exemplo do padecimento de Cristo. Nós vimos isso nos versículos anteriores. A partir do 3:18, nós vimos ali o exemplo de Jesus e que nós devemos seguir as suas pisadas. Nós vemos que quando nós padecemos por amor a Cristo, isso redunda em bênção para outros. O padecimento por causa da justiça, ele produz resultados nos outros. Quando você sofre por amor a Cristo, quando você renuncia à sua razão, quando você renuncia a qualquer coisa por amor de Cristo, isso, além de agradar a Deus, além de você receber um galardão da parte de Deus, isso também produz bênção para outros. Um marido que sofre por causa da justiça, um pai que sofre por causa da justiça, isso abençoa a sua família. Amém? Uma esposa, nós vimos isso quando meditamos aqui no capítulo 3, versículo 1, nós vimos que a esposa que padece, ela ganha o seu marido. Todo sofrimento por causa da justiça redunda em bênçãos para outros. Vocês acreditam nisso? Amém. Amém? Amém. Não é à toa, irmãos, não é em vão, como não foi em vão o sofrimento do nosso Senhor. Ele sofreu desde a sua encarnação. Foi humilhante para ele. O Rei da Glória nascer como homem, como um bebezinho, como um murilo, precisou ser cuidado por alguém. Nasceu num estábulo, posto numa manjedoura, foi perseguido desde bebê, precisou fugir de sua família para não ser morto. Padeceu tudo o que era possível um homem padecer. Ele é o exemplo de sofrimento. E olha aqui, irmãos, o fruto do seu penoso trabalho. Amém? Amém? Nós somos fruto do penoso trabalho de Jesus. Então, todo sofrimento por causa da justiça redunda em bênção para outros. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 5, que Jesus foi consumado ou foi aperfeiçoado no sofrimento. E por causa disso, ele se tornou a causa de eterna salvação. Olha que maravilha! Nós somos provas
vivas disso. Amém? Então, aqui nesses versículos, a ênfase agora é a disposição para sofrer a fim de evitar o pecado. Só quem realmente está nessa disposição é que realmente demonstra que rompeu definitivamente com o pecado. E ele diz aqui: armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Nós precisamos adotar certa mentalidade, irmãos, para que possamos servir mais e melhor ao nosso Deus. Um dos pensamentos que eu creio que nós todos devemos adotar é o pensamento de que nós somos servos. Quem é o servo perfeito? Jesus. Né? No livro do profeta Isaías nós lemos: eis aí o meu servo, o meu eleito, pus nele o meu espírito. Então Jesus é um padrão de servo, e nós precisamos adotar a mentalidade de servo. Nós precisamos nos armar também com este mesmo pensamento. O problema é que nós nos consideramos senhores e não servos. O servo, conforme nós vemos nos evangelhos, é ilustrado para nós assim: o servo, ele, quando o seu senhor chega em casa, ele primeiro tem que preparar o jantar para o seu senhor, não é mesmo? O servo prepara a mesa, e depois que o seu senhor está satisfeito, aí que ele pode fazer a refeição dele. Nós queremos prioridade em tudo, não é assim? Nós queremos ser servidos, evitamos o sofrimento, evitamos os aborrecimentos. Por isso que muitas vezes você não pode hospedar ninguém, praticar a hospitalidade, que é um mandamento da palavra de Deus. Porque como que você pode ser hospitaleiro se você não tem mentalidade de servo? Se você quer ser servido, então você não pode hospedar, você não pode praticar a hospitalidade, você não consegue renunciar nada, nem mesmo numa discussão, porque a sua mentalidade é de Senhor. Mas o nosso Senhor nos ensinou. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Aquele que, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Tomou a forma de homem, e sendo achado da forma de homem, ainda se humilhou mais ainda. É uma humilhação para o Deus eterno, Criador de todas as coisas, assumir a forma de uma criatura frágil. E sendo achado da forma de homem, ele ainda se humilhou mais ainda, assumindo a forma de escravo. E se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então é este pensamento, esta mentalidade que você e eu devemos adotar se nós quisermos de fato agradar a Deus, servir a Deus. O servo não vive para os seus deleites, mas ele vive para agradar o seu Senhor.
E deve ser isso, irmãos, de maneira voluntária. Você tem a opção de não servir. Como diz lá em Êxodo, que fala ali da lei do servo hebreu, do escravo hebreu, ele pode sair livre, se ele quiser. Mas se ele expressamente disser, eu amo o meu Senhor, e a minha mulher, e os meus filhos, então não quero sair livre. Você tem uma opção. Você pode ser livre para fazer o que você quiser, mas você sairá só. Você perderá para o mundo a sua família. É assim que funciona o servo hebreu. Você pode sair livre, mas você vai perder. Você vai sair sozinho. Mas se você disser, se o servo disser, eu amo meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre. Então, o Senhor daquele escravo levará ele à porta da cidade e com uma sovela vai furar a sua orelha. Ele vai trazer na sua cabeça a marca de que ele é um servo por amor. Então ele vai continuar com o seu Senhor e com a sua família, porque ele amou o seu Senhor. Isso que nos é proposto, irmãos. Com o Senhor nós temos tudo. Amém? Amém? Sem Ele nós não temos nada. Graças a Deus, porque em Cristo nós temos tudo. Porque nele estão escondidos todos os tesouros. Amém? Amém? Amém. Ele é este Rei amoroso que padeceu no nosso lugar. Esse Senhor amoroso. Os outros senhores, eles são tiranos. A Bíblia chama as riquezas de Senhor, não é mesmo? Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon. Não podeis servir a dois senhores. Ou seja, a palavra de Deus chama as riquezas de Senhor. E este Senhor, Ele cobrará caro por tudo aquilo que Ele aparentemente te concedeu. No final vai requerer o preço. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Significa pensar como Cristo pensou sobre a obediência e sobre o sofrimento. Pense como Cristo. Como Cristo pensou quando Ele foi submetido à mais aguda dor, ao mais agudo sofrimento. Nós somos convidados a pensar como Cristo pensou. Nós precisamos olhar para o gozo que está proposto além do sofrimento. Amém? Amém. Olhando para Jesus, que pelo gozo que estava proposto a Ele, suportou o sofrimento. Foi obediente até o fim. Nós precisamos nos armar com essa mentalidade. Veja que isso aqui ele diz armai-vos, porque isso é uma arma, de fato. É algo que você usa para combater, é algo que você usa para se defender,
coisas. Por exemplo, se você tem uma tarefa como servo, você tem escolha de cumprir ou não cumprir? Hã? Não. E olha que às vezes nós somos tentados a não cumprir nossas tarefas de servo. Porque é custoso, cansa, exige renúncia, exige sofrimento, exige abandonar alguns prazeres e algumas comodidades. Então você tem diante de você, muitas vezes, uma situação assim. Mas se você pensar assim, eu sou um servo, eu não tenho escolha. Eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Então fica fácil. Use essa arma diante das tentações de não servir a Deus, de não sofrer por Deus, pela sua palavra, pelo seu evangelho e pelos irmãos. Amém? Amém. Porque nós achamos muitas vezes que servir a Deus é uma coisa entre nós e Deus. É entre nós e Deus. Ah, eu sirvo a Deus. Eu faço minhas orações, eu não faço mal a ninguém, não tenho vícios. Mas a palavra de Deus diz, lá em Hebreus, capítulo 6, que Deus não é injusto para se esquecer da sua obra, do amor que você demonstra ao seu nome, enquanto servis os santos e ainda servis. Então você demonstra amor pelo nome do Senhor quando serve os irmãos. É muito fácil você usar uma justificativa, então fica uma coisa meio etérea, né? Uma coisa que não é muito bem definida. Ah, eu sirvo a Deus, né? Como que isso se traduz na sua vida? Tomara que nós alcancemos pelo menos o status de servo inútil, que é aquele que faz o que é mandado. A palavra de Deus deu um padrão tão excelente que ela chama de servo inútil aquele que faz apenas o que é mandado. Será que nós estamos fazendo pelo menos o que nos é mandado? Algo para nós considerarmos aí. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Pense como Cristo, no que diz respeito à obediência e ao sofrimento. Nós temos que ter a mentalidade, uma mentalidade tal que compreenda como que Deus se relaciona, qual que é a opinião de Deus sobre o sofrimento. Hoje nós temos um evangelho totalmente estranho às Escrituras. Um outro evangelho que diz que você não pode sofrer. Se você sofrer, você está na unha do Satanás. Não é mesmo? Tanto que é um slogan bem conhecido: pare de sofrer. Nós temos que parar de sofrer em decorrência do pecado. Mas, por causa da justiça, o slogan devia ser: comece a sofrer, continue sofrendo. Se é por causa da justiça, tem galardão. Amém? Amém. Então veja, qual que é a opinião de Deus sobre o sofrimento? Você já parou para pensar que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que morresse por nós, para que padecesse por nós? Esse é o pensamento de Deus sobre o sofrimento.
E depois segue dizendo: armai-vos também com esse pensamento, que pensamento? Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que isso significa? Significa, irmãos, que todo aquele que sofre por fazer o bem e mesmo assim continua obedecendo a Deus, a despeito do sofrimento, essa pessoa já rompeu com o pecado. Isso é um sinal de que aquela pessoa não é mais escrava do pecado, que ela não mais está sob a influência do pecado constante, praticando o pecado. Eu comecei dizendo isso. Isso é um sinal de alguém que rompeu com o pecado. Essa pessoa, ela padece por amor a Deus e continua padecendo. Isso é um sinal de que aquela pessoa já cessou do pecado. Aqui a palavra cessou do pecado não significa que essa pessoa não vai pecar mais, porque isso é impossível, não é mesmo? É impossível. Ninguém pode assumir que é um sofredor e por causa disso não é mais um pecador. Não. Aqui significa que essa pessoa não vive mais na prática deliberada do pecado. Mas eventualmente ele pode pecar, porque enquanto nós estivermos neste corpo de carne e osso, nós estamos suscetíveis a pecar. Amém? Amém? Ninguém pode dizer que não peca, porque essa é a condição de todo ser humano, inclusive dos redimidos. Nós já não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Nós podemos não pecar, mas não significa que nós jamais pecaremos. Não é isso. Amém? Amém. Então essa pessoa já rompeu com o pecado. Ela age de forma a agradar a Deus. Amém? Nós precisamos ir até o fim, irmãos, com esta decisão no coração. A decisão de obedecer a Deus e sofrer pela justiça, aconteça o que aconteceu conosco. Mesmo que obedecer a Deus signifique sofrimento físico, nós estamos ainda um pouco longe desse tipo de padecimento. O irmão João lembrou na sua oração daqueles que padecem, que têm que sussurrar o nome de Jesus por causa da perseguição, que são muitas vezes submetidos a castigos físicos, prisões. Nós estamos longe disso. Mas toda obediência a Deus, ela causa sofrimento. Mesmo aqui no chamado mundo livre, mesmo aqui, há um sofrimento psicológico, no mínimo, na obediência. Não é mesmo? A nossa natureza, ela é rebelde contra Deus. Ela não quer obedecer. Por isso nós devemos armar-nos com esse pensamento, com a mentalidade de Cristo. E com determinação adotarmos uma conduta de obediência, mesmo que isso implique em sofrimento psicológico ou físico. Por exemplo, servir um irmão que é casca de ferida. Não é um sofrimento psicológico? Hã? Sei lá, no seu íntimo você queria esganar o miserável. Mas Deus te manda amar e morrer por ele. Oh, irmãos, que coisa difícil. Agora, se eu sou um servo de Deus, eu tenho escolha. É fácil amar os que são
como nós, que tem as mesmas opiniões, que tem os mesmos gostos, que torce para o mesmo time. Né? Cadê o Toninho? O Toninho é amigão do André, porque nem vou falar aqui, vamos causar problema. Mas enquanto aquele irmão é tão diferente de você, nós cantamos aqui hinos de comunhão, é uma maravilha. Mas irmãos, isso tem que extrapolar o ambiente culto. E nós realmente temos uma vida de amor uns pelos outros. E o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. E o amor, ele realmente é aprovado pelo sacrifício, pelo sofrimento. Não é isso que está dito lá em Efésios capítulo 5, versículo 1? Que diz que nós devemos andar em amor, ou seja, o nosso comportamento, o nosso viver deve ser um viver de amor. E depois ali Paulo fala aos Efésios, como que é esse amor? Como Cristo nos amou e se sacrificou por nós. Então veja, este é o padrão. Capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Então, nós temos um exemplo. Nós estamos falando aqui em Pedro de exemplo. O exemplo de Cristo. Aqui também está falando do exemplo. Então, como que é um andar em amor? Como que é uma vida de amor? Um comportamento de amor? É imitar a Cristo. E como que Ele nos amou? Se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheio suave. Então esta é a maneira de nós amarmos. Com sacrifício, com renúncia, rompendo com os laços naturais. Verso 2: para que no tempo que vos resta na carne, voltando agora em Pedro, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então veja, o propósito, irmãos, é que nós não levemos uma vida regida por sentimentos, mas pela vontade de Deus. Não viver mais segundo a concupiscência ou as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então nós vemos aqui duas maneiras de viver. Uma vida regida por sentimentos. Olha, o diabo, ele usa a mesma estratégia que ele usou com o Senhor na tentação, no deserto. Nós lemos nos Evangelhos, Mateus, Lucas, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós não queremos sofrer tentação nenhuma. Olha, o diabo usa as mesmas táticas. Aqui fala para nós não vivermos mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quais são essas paixões? E o diabo ainda procura nos excitar nessas paixões. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. As três áreas que o diabo tenta nos tenta. Concupiscência dos olhos, ele quer despertar o seu olhar com coisas cativantes, não é mesmo? Ele levou o Senhor no alto monte e mostrou para ele os reinos desta terra e a sua glória,
Nós temos um quê com glória, não é mesmo? O ser humano gosta de glória, gosta de glamour, de majestade. E o diabo sabe disso. Então ele tentou o Senhor, mostrou os reinos do mundo e a glória deles. E falou que seriam do Senhor se ele adorasse o diabo. E ele disse que aquilo tudo pertencia a ele, e ele dava a quem ele quisesse. E o Senhor não falou para ele, não é seu não, porque de fato é dele. Mas haverá um dia que os reinos deste mundo passarão a ser do Senhor e do seu Cristo. Amém? Aleluia! Quando o homem caiu lá no jardim, ele entregou de bandeja para o diabo. Mas graças a Deus, que está escrito, e se aproxima o dia que os reinos deste mundo serão do nosso Deus e do seu Cristo. Amém? E isso será de forma visível. Hoje nós sabemos que Ele governa, mas essas coisas serão visivelmente quando o diabo for realmente derrotado definitivamente e lançado no inferno. Mas, irmãos, também existe a concupiscência da carne. O Senhor foi tentado nisso. O diabo disse: olha, se você é o Filho de Deus, sacia a sua fome, transforma essas pedras em pães. E estava ali diante do diabo aquele que tinha criado as pedras. Amém? Ele era o Senhor, o Criador de todas as coisas. E respondeu o diabo que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então veja, irmãos, quando você está naquela ânsia de satisfazer a sua carne, que nem estava ali Esaú, não é mesmo? Esaú falou assim: eu estou morrendo de fome. Vende aí tudo, trocar a bênção da primogenitura por uma sopinha de lentilha. Que estupidez, irmãos. Essa é a ação da concupiscência da carne em nós. Para satisfazer a carne, você troca tudo. Você vende tudo. A bênção da primogenitura significava tudo. Ele trocou tudo pela satisfação da sua carne. Por isso que a Bíblia chama Esaú de fornicário e profano. Porque ele trocou tudo pela satisfação da sua carne. Quantos casamentos são perdidos, destruídos pela satisfação da concupiscência da carne, pela satisfação do desejo sexual pecaminoso? Então rompe. Quantos filhos que rompem o laço familiar, saem de casa para cumprir uma concupiscência carnal, um desejo lascivo, abandonam a sua família, abandonam a bênção familiar, a bênção paterna. E a soberba da vida é o ser famoso. O diabo propôs para o Senhor ser famoso, ter glória, reconhecimento. Olha, lança-te daqui do pináculo do templo, lá embaixo.
e os anjos vão te amparar. E todo mundo vai falar, nossa, olha como ele é poderoso. Hoje em dia o pináculo do tempo são as redes sociais. Não é mesmo? Ali todo mundo é famoso, todo mundo é bonito, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é feliz. Então, irmãos, isso é viver segundo a concupiscência dos homens. E aqui ele diz, para que no tempo que vos resta na carne. Quanto tempo você tem na carne ainda? Quanto tempo? Como diz a nossa irmã Beth, alguns de nós já estamos do meio-dia para tarde, né, irmão? Nós temos uma expectativa, né? Nós vemos a irmã Dorinha com quase 99 anos, todo mundo acha que vai chegar lá. Esse dia na casa da minha irmã, ela falou que tem um cearense que é o homem mais velho do Brasil, com 112. Está humilhando a irmã Dorinha. Quanto tempo nos resta? Qual que é a soma dos nossos dias? Nós não sabemos isso. Por isso que a obra de Deus é tão urgente na nossa vida. O dia do Senhor é hoje. O dia de nós consagrarmos é hoje. O dia de nós nos armarmos com esse pensamento é hoje. Nós não sabemos o tempo que nos resta. Porque basta. Olha só o que ele diz aqui. Basta, irmãos. Nós já pecamos demais. Nós já zombamos de Deus demais. Nós já perdemos muitas oportunidades de arrependimento, de posicionamento. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Os gentios aqui são os não convertidos. Que Pedro faz a distinção do Israel de Deus, não é o Israel físico, não é o Israel, a linhagem do povo de Israel. É o Israel de Deus, são os crentes em Cristo, e os gentios são aqueles que não se converteram ainda. Então basta, irmãos. O Espírito Santo está falando para nós hoje, basta. Chega de pecar, chega de viver como se não fôssemos crentes. Chega de fazermos a vontade, andar com a mentalidade daqueles que não conhecem a Deus. Nós já vivemos muito tempo fazendo coisa errada. Então nós temos aqui duas maneiras de viver. Viver segundo os homens, os pensamentos, as paixões dos homens, ou viver segundo a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Quem pode citar um versículo aí? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é a consagração, irmãos, é vivermos para Deus. Amém? Olha, Pedro aqui, ele não apenas nos incentiva a deixar que o tempo passado seja experiência suficiente de pecado. Ele nos diz que aquela experiência passada de pecado já é o suficiente. Como que nós lidamos com a memória do pecado? Eu fico triste de ver irmãos que contam entusiasmados as peripécias que praticavam no tempo do pecado. Irmãos, o nosso tempo do pecado é para a gente se envergonhar.
Você pode até contar para alguém, se for muito necessário, como testemunho do que Deus fez. Nós não temos que ter nostalgia do tempo passado de pecado. O que é cumprir aqui a concupiscência dos homens? Está no verso 3. Olha só. Porque nos basta que no tempo passado fizéssemos a vontade dos gentios. Então, a concupiscência dos homens ou dos gentios é isso: dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Ele começa a lista aqui com dissoluções. Eu vi aqui um significado no dicionário dessas palavras. É muito interessante, irmãos, que às vezes a gente olha assim, só que se a gente cavar um pouco, a gente vê como que o entendimento se amplia. Dissolução, o que significa dissolução? Dissoluções é viver sem consideração pelos limites morais. Sabe aquele negócio? Viver sem limites, né? As pessoas dizem, só se vive uma vez, né? O negócio é se divertir, curtir a vida, né? Ah, não vai na reunião não, para que ir todo domingo? Bobagem. Vai dar uma curtida. Só se vive uma vez. Pior que não é bem assim, né, irmãos? O homem, a existência da alma do homem não experimentará o fim. Nós tivemos começo, mas não tem fim. Nós podemos ter uma vida eterna, gloriosa, na presença do nosso Deus, ou uma vida de tormento eterno, na companhia do diabo. Então, dissolução é viver sem limites morais, entregar-se a atos de imoralidade, especialmente sexual, ou atos violentos. É a mesma palavra usada em várias passagens aqui. Por exemplo, em 2 Pedro 2,7, ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, essa palavra de dissolução tem a ver com aqueles queridos lá que viviam nos dias de Ló. Lembra? Aqueles homens que foram bater na porta do Ló porque queriam ter relações com aqueles homens que na verdade eram anjos. Aí o Ló, já contaminado com as concupiscências dos gentios aqui, ofereceu as filhas. Irmãos, que coisa de louco. Será que Ló sempre foi assim? Como é que ele adquiriu aquela mentalidade? Quando ele decidiu andar pela sua vista. Quando ele começou com a concupiscência dos olhos, ele olhou as campinas do Jordão e falou assim: são muito melhores do que essa terra seca aí que Abraão escolheu. Eu vou para lá. Guiado pela concupiscência dos olhos. Logo a sua mente agora está contaminada pela mentalidade, pela concupiscência da carne. É assim que acontece, irmãos. Depois ele fala, depois de dissoluções, ele fala de concupiscências. Concupiscências são os desejos humanos inflamados, pecaminosos, que exercem influência profunda no comportamento de alguém. Tem gente que é dominado por concupiscências. Ele vive para satisfazê-las, ao custo que for. Depois ele fala borrachices.
versão aqui diz embriaguezas. É o ato de beber, só que não é o ato de beber isoladamente, é a farra, é aquela farra com bebida, festas regadas com bebidas. Depois ele fala glutonarias. Glutonarias, irmãos, não tem a ver só com comer muito, como aqueles glutões, né? Lá da Roma, que comiam, aí provocavam vômito para ir lá e comer mais. A glutonaria tem a ver com banquetes de satisfação, não só de alimentos, mas também de satisfação sexual, de práticas de imoralidade. Essa palavra pode ser tanto traduzida como glutonaria como como orgias. É a satisfação desenfreada dos desejos carnais. E depois ele diz aqui, bebedices, também tem a ver com borrachices ou embriaguezas, que é uma vida caracterizada pela satisfação de desejos. E depois ele diz abomináveis idolatrias. Isso aqui tem a ver com o culto aos ídolos e as forças demoníacas que estão por trás desses ídolos, e incita as pessoas a cometerem pecados ainda maiores. Lembra do episódio do bezerro de ouro? O que eles fizeram? Moisés aparentemente tardava, então Arão teve a brilhante ideia de fazer um ídolo. Fundiram um bezerro de ouro. E eles foram lá acender vela para o bezerro de ouro. Ficaram só nisso? Despencou para quê? Orgias, imoralidades. Eles se prostituíram em torno daquele ídolo abominável. Até que Levi teve que justiçar os seus próprios irmãos e cessar aquilo. Então veja, abomináveis idolatrias sempre conduzem a pecados maiores. Aí você pode dizer assim, não, eu sou evangélico, eu não sirvo nenhum ídolo. Lembre-se que foi dito já para o irmão do passado, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Pessoas, dinheiro, trabalho, vícios, enfim. Verso 4. E eu vou correr aqui que o meu tempo já se esgotou. 6 minutos. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então aqui, irmãos, ele diz assim, acham estranho não correrdes. É interessante o Espírito Santo usar essa palavra correrdes, porque, irmãos, a busca dos prazeres, dos pecados, das concupiscências é uma verdadeira corrida. As pessoas estão numa busca frenética. Por isso o Espírito Santo aqui, pela pena de Pedro, fala, acham estranho não correrdes com eles. As pessoas estão sempre com pressa para praticar pecados, é sempre urgente, é sempre para ontem. E quando não consegue, as pessoas se deprimem. Eu tinha uma charge, antiga do Garfield, aquele personagem Garfield, de gatinho gordinho, comedor de lasanha. E
ele era assim, na segunda-feira ele estava à beira da morte, quase pensando em cortar os pulsos. Aí na terça ele estava se arrastando, e na quarta também. Aí começava a vir a vida dele na sexta. Né? Hoje em dia tem um monte de memes da cena, sextou, que bobajada, irmão. Que diferença faz para nós? Não é mesmo? Todo dia é dia de servir o Senhor, de se alegrar nele. Amém? Amém? Você pode até ficar mais alegre, porque está chegando o domingo, o dia do Senhor, o dia que nós vamos partir do pão. Então você pode falar, sextou, logo chega o domingo do Senhor. Amém? Então é uma verdadeira corrida. A nossa corrida, irmãos, deve ser para o alvo. Amém? Para o prêmio da esperança da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a pintura aqui, o quadro é de pessoas correndo para o fim, correndo para a destruição, e acham estranho não corrermos com eles no mesmo desenfreamento e destruição. Você sabe uma coisa que ofende o ímpio? É você não correr com ele no mesmo desenfreamento. Isso incomoda eles. Então você quer tocar na consciência de alguém que está nessa corrida rumo à destruição? Não corra com ele. Isso vai tocar a consciência dele, ao ponto de que ele vai ou se arrepender, ou vai blasfemar de você. E se ele fizer isso, glória a Deus. Glória a Deus, você está sofrendo, sendo vituperado, blasfemado por conta do seu bom comportamento. Isso é glorioso. Isso redunda em galardão, em prêmio. Amém? Amém. Verso 5. Os quais hão de dar conta, esses que blasfemam de nós. Uma blasfêmia que é muito recorrente contra nós, os crentes, as pessoas dizem assim, ele é dar uma de santo aí, mas eu sei que ele deve aprontar escondido. Esse cara aí que é muito santo, chega em casa, bate a mulher, ou não sei o quê, ou faz coisa escondida, ou assiste coisa que não deve. Esse é o tipo de blasfêmia contra nós mais recorrente. Mas o que importa, irmãos, é que nós devemos dar conta ao Senhor, tanto eles como nós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Essa palavra preparado, ela dá a entender que esse juízo ele vai ser de repente, né? Vai ser esse é o sentido dessa palavra preparado. Não só que já está pronto, mas que vai ser aplicado de maneira repentina. Das duas, uma. Ou quando chegar o dia que nós havemos de morrer, ou quando o Senhor voltar, para aqueles que estiverem vivos, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos. Então aqui ainda no verso 5, nós havemos de dar conta, tanto nós como aqueles que blasfemam de nós, tanto os crentes como os descrentes. Todos nós seremos julgados por Deus. Sabemos que há dois tipos de julgamento: o trono de Cristo e o grande trono branco. O trono de Cristo é um tribunal para recompensas, onde nós vamos receber o que havemos feito através do corpo. Se havemos feito bem ou mal. Se fizermos bem, seremos galardoados. Se fizermos mal, não seremos galardoados, ficaremos sem ele. Então o tribunal de justiça
O tribunal de Cristo é um tribunal que vai ser, eu estou pegando a memória do fórum. O tribunal de Cristo é um tribunal para guarda. E o tribunal grande trono branco é um tribunal para condenação. Não queira estar diante de Deus no grande trono branco, porque ali não tem mais solução. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos. Aqui, irmãos, os mortos são os que estavam vivos na época e hoje estão mortos. Nós vimos isso quando meditamos aqui no capítulo 3, quando fala ali no versículo 20 daqueles que em outro tempo, nos espíritos de prisão, que estavam vivos na época de Noé. Lembra que nós vimos isso na última vez que eu compartilhei? Então aqui não significa que aqui no capítulo 4, versículo 6, não significa que o Evangelho foi pregado para as pessoas que estão mortas. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus, que ao homem foi permitido morrer quantas vezes? Uma vez só. E depois do que ele morreu, o que veio depois disso? O juízo. Aos homens foi concedido morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem esse negócio de, ele morreu, mas vamos orar por ele, que pode ser que ele ouça o Evangelho lá na sepultura. Já era. Se creu em vida, está no seio de Abraão. Se não, está na antessala do inferno, já sentindo o calor das chamas. São as únicas duas condições possíveis. Então, obviamente que Pedro aqui não está falando de que o Evangelho foi pregado às pessoas mortas, mas para os crentes que agora estão mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. Muitos desses morreram por causa da fé. E o julgamento que eles receberam segundo os homens foi um julgamento de morte. Mas como que eles estão hoje? Mas vivessem segundo Deus em espírito. Amém? Amém. Eles estão vivos segundo Deus, em espírito. A morte pode destruir apenas o corpo físico, mas a alma, o espírito, pertencem a Deus. Vão para Deus que o fez. Amém, irmão? Amém. O que nós devemos fazer diante dessa palavra? Será que nós devemos viver ainda segundo a concupiscência dos gentios? Ou para fazer a vontade de Deus? Será que para nós já basta que no tempo passado nós fizéssemos isso? Ou ainda nós não gastamos toda a nossa cota de pecado? Nós vivemos, irmãos, debaixo da longanimidade de Deus. Como Deus foi longânimo nos dias de Noé, Ele é longânimo hoje. E Ele quer que nós nos arrependamos e creiamos. Amém? Amém. A porta da arca ainda está aberta. Nós vamos crer na pregação do Evangelho, nos arrependermos, endireitarmos nossas vidas, ou vamos viver ainda para cumprir a vontade dos homens. Os homens, na verdade, estão cumprindo a vontade de um outro, que é o diabo. O Senhor Jesus falou que Ele conhece muito bem as coisas dos homens. Vamos orar. Vire sua cabeça, vamos pedir que o Senhor realmente nos desperte pelo seu Espírito, Senhor, para que nos consagremos a Ele.
Pai Santo, nós rogamos a Ti que a Tua palavra, Senhor, venha produzir em nós arrependimento, ó Deus, que venha nos despertar para esse posicionamento, ó Deus, que realmente venhamos nos armar, ó Deus, com este pensamento, ó Deus, como Jesus, aquele que já cessou do pecado. Ó Deus, nós cremos que a obra que Cristo realizou é uma obra completa, uma obra gloriosa, uma obra que está à nossa disposição. E nós nos apropriamos disso pela fé, nos armamos desse mesmo pensamento, que não precisamos mais viver, ó Deus, para cumprir a vontade dos homens, não precisamos mais viver de acordo com consciências carnais e mundanas, mas viver segundo a Sua vontade. E temos crido e entendido, Senhor, que a Sua vontade para nós, a Sua vontade para a Sua igreja, é a nossa consagração, é a nossa santificação. Ó Deus, queremos abrir mão nesta manhã, ó Deus, de todas as paixões carnais que nos prendem, Senhor, para que sejamos livres para viver para Ti. Ó Deus, queremos sofrer para Ti de bom grado, Senhor. Não fazer conta, Senhor, do prejuízo que teremos, das dores que sentiremos, do que nós temos que renunciar. Ó Deus, nós queremos realmente olhar para esse prêmio glorioso, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queremos olhar para o nosso Senhor, aquele que nos deu exemplo. Queremos andar como Ele andou, amar como Ele andou. Ó Deus, praticar esse amor sacrificial. Ajuda-nos, Senhor, a correspondermos a essa tão grande salvação que o Senhor nos deu. Pedimos em nome de Jesus. Amém.